Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aí umas possibilidades diferentes para você que quer montar um PC pequeno, né, ITX, mas como é muito caro as peças ITX, eu vou te mostrar uma alternativa, tá? Então ele é um ITX, na verdade ele é um sabor ITX, tá? Ele não é bem ITX, tá? Ele é um micro ATX adaptado, vamos dizer assim, para você não precisar gastar muito, tá? E para montar ele a gente vai precisar desse gabinete aqui, tá pessoal? Que é o da Cooler Master. O NR200 tem que ser ele, ou no máximo o CH160 Plus da Deepcool, tá? Que ele também te permite colocar algumas peças micro ATX e fonte ATX, tá? Então ele é um gabinete feito para ITX, mas você consegue colocar placas-mãe um pouquinho reduzidas, né? Micro ATX reduzidas, que eu já vou falar mais para frente. E também você consegue colocar fonte ATX nele, tá? Mas você vai precisar imprimir esse suporte em 3D aqui, ó, tá? Que a própria Cooler Master disponibiliza para você conseguir instalar uma fonte ATX nele. Senão vai ter que usar mini ATX, beleza? Então começando aqui, pessoal, como é um setup custo-benefício o mais barato que dá pra gente montar hoje em 2026, porque tá tudo muito caro. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu escolhi para ser o mais barato possível. Então a gente começa aqui com o Intel 12400F, você acha ele na faixa de R$600, tá? Placa-mãe tem que ser a H610, tá? Porque ela tem um tamanho reduzido. Os gabinetes ITX eles são feitos para placa-mãe 17x17. Essa aqui ela tem 23x21. Nesse gabinete ela cabe. No outro que eu falei também, o CH160 Plus também vai aceitar ela. Tem algumas B760 que cabem aqui também, da própria Gigabyte, se não me engano, a B760H, ela tem um tamanho reduzido, então ele não aceita placa micro ATX 24x24, tá? Então tem que ser essas aqui de tamanho reduzido. Então se você for comprar uma diferente, procura a placa-mãe aí que tenha medidas até 23 centímetros de comprimento para poder caber nele, tá? No CH160 Plus, qualquer placa micro ATX serve, tá? Mas esse aqui ele é um pouquinho menor. Ela é uma placa-mãe bem básica, tá? Não tem dissipador de VRM, nada assim, mas para esse processador tá ótimo, tá? E como a gente quer deixar ele mais barato possível, essa aqui é uma boa opção, você acha ela por R$600. Placa de vídeo, pessoal, eu peguei a 5060 que eu quis investir um pouquinho mais em gráfico, tá? Mas você pode pegar uma RX 7600 ou a RTX 5050 que está num preço legal aí na faixa de 1.700, 1.800 as duas, tá? Eu acho que para valer a pena tem que ser pelo menos a 7600 ou a 5050. Abaixo disso, pessoal, fica muito limitado, você vai perder muito, sabe? Para memória, pessoal, essa aqui foi a mais barata que eu consegui, tá? É da Team Group, é uma marca boa, tá? Não é ruim. Eu consegui os dois módulos aqui de 8 GB por R$800. É o mais barato que eu consegui. Eu queria colocar 32, só que, cara, 32 tá 2.000, 2.000 e poucos reais. Então não faz sentido, cara. Você gastar muito em memória e não sobrar para placa de vídeo, né? Porque, por exemplo, essa aqui eu paguei 2.200 nela. Imagina se eu compro 32 GB de memória, vai ficar o preço da placa de vídeo, não tem lógica nenhuma, tá? E fonte também, eu escolhi, cara, a melhor e mais barata que tinha disponível, né? Eu peguei essa aqui da Gigabyte, ela é 80 Plus Gold e ela já vem com algumas coisas mais novas, que nem esse cabo aqui para as placas de vídeo que da NVIDIA, as mais potentes, né? Então você já tem uma fonte que vai sobrar para esse setup aqui, tá? Essa fonte sobra. E já tem algumas tecnologias novas, né? Ela é bem eficiente por ser 80 Plus Gold. É uma marca ok, né? Essa aqui eu consegui por 250, tá? Com cupom. O preço normal dela tá na faixa de 270 a 300 reais. Então é a melhor fonte decente, né? E barata que a gente conseguiu, tá? O gabinete, quando eu comprei ele, eu paguei 450. Ele tá na faixa de 600 reais agora. Mas, que nem eu falei, tem a outra opção lá do CH160 Plus também, que tá nessa faixa aí de 450, 500 reais. Como é compacto, pessoal, é mais caro mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, beleza? Caso você não queira usar peças ATX, aqui no canal tem um vídeo que eu mostrei, né, o setup M5 que eu montei, que era com algumas coisas da China, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui, que seria essa placa-mãe aqui da Soyo, tá?
E essa fonte aqui, ó, da Metal Fish, ó, que você consegue no AliExpress, tá? Não são marcas, assim, renomadas, mas, assim, elas quebram galho, tá? Dão pro gasto, né? Aqui é só pra vocês verem. Eu não vou mostrar aqui, porque já tem um vídeo, né, falando sobre ela aí no canal. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada. Mas essa aqui é uma placa Mini TX, ó, como ela é pequena. E por ser da China, ela é mais barata, né? Se você for comprar uma dessa daqui aqui no Brasil, você vai pagar quase R$ 2.000. Nessa aqui na China você consegue por 800, 900 reais com cupom. E a fonte também é uma fonte SFX, aquelas fontes menores, né? E ela é bem ok, ela é modular, sabe? Eu paguei acho que R$ 500 nela, também é uma opção se você quiser pagar mais barato em peças ITX, para não precisar comprar aqui no Brasil. Beleza? Eu vou montar ele agora, daí a gente conversa. Então, galera, eu tô com a máquina montada aqui, tá? Então ficou dessa forma aqui, tá? Aqui eu usei a fonte SFX, né, a menorzinha, para ficar com um espaço interno melhor e por ela ser modular, né? Eu só coloco o que eu uso. Mas se eu fosse colocar a fonte ATX, ela caberia aqui, ó, com o suporte, tá? Iria ficar um pouquinho mais limitado em termos de espaço, mas nada assim exagerado, tá? Talvez não ia dar para colocar essa fã aqui, tá? De baixo, porque os cabos ficariam por aqui. E ela viria um pouquinho mais para frente, mas assim, bem tranquilo, tá? Aí o que eu fiz? Eu coloquei duas fãs slim embaixo, tá? Cara, esse gabinete ele é todo mesh, tá? Só para vocês verem aí, ó. Só na frente que não. Para poder puxar ar, né? Uma para GPU e outra para jogar ar aqui para fonte ele poder puxar e também pro processador. Essa fonte traseira, que normalmente ela faria exaustão, eu coloquei ela puxando ar para dentro também, para ajudar o processador aqui, tá? Como eu tô usando o Cooler Box, ele não é tão forte e tal, mas, cara, dá para você colocar um cooler grande aqui, um tower, né, de 120, ele cabe. Minha ideia é colocar um de 90 mais para frente, mas eu acho que esse aqui vai dar conta por enquanto. Ainda não fiz o teste de temperatura, tá? E duas fãs em cima, fazendo a exaustão daí. Beleza? Aqui vai ficar filezinho. Algumas pessoas podem falar, ah, mas o 5500 é mais barato que o 12400F, uma A520 ficaria mais barato, com certeza, você faria uma economia de R$ 200, só que, cara, o 12400F ele tem o desempenho, cara, do 5600X, cara, ele é bem mais forte, por R$ 100 a mais vale muito a pena. E essa placa-mãe aqui, ela também é R$ 100 mais caro que uma A520, porém, eu estou usando uma RTX Série 5000. A Série 5000, ela trabalha em PCI 5.0, cara. Então tem que ser um processador e uma placa-mãe que trabalhe pelo menos em 4.0, que é o caso desse conjunto aqui, para não ter gargalo. Tem uma porrada de vídeo aí mostrando, você pode procurar no YouTube, que tem gargalo você usar uma placa de vídeo, quer dizer, 5.0 com um processador e placa-mãe 3.0, tá? A largura de banda é muito pequena, então tem gargalo, tá? Então, se for usar RTX série 5000, tem que ser isso aqui. Se você for usar uma RX 7600 que trabalha em 4.0, RTX 4060, aí tranquilo, aí você pode montar com 5500, A520 que não vai ter problema, tá? Então, a ideia aqui foi montar o conjunto mais barato possível, para Full HD, né? E que o processador não limitasse a placa de vídeo e vice-versa, tá? Então, essa é uma opção aí, galera, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu falo para vocês, beleza? Eu vou mostrar bem rapidinho aqui o gabinete, só para quem não conhece aqui, só para vocês verem como é que é, ó. Tá? Ele abre as quatro laterais aqui, ó. Beleza? Aqui é para você fazer gestão dos cabos, enfim. Tem espaço para fazer isso, apesar dele ser bem compacto. E a frente dele também abre para você colocar SSD, essas coisas, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A frente dele também abre, ó, dá para vocês colocarem SSD aqui na frente, o SSD SATA e tal, tá? Então são possibilidades aí que você pode fazer com esse gabinete, beleza? Então é isso aí, é o mais barato que dá para montar de sabor ITX hoje em 2026.